sou Maíra Poubel. Hoje aqui no Explicador Virtual a gente vai ter, continuando a aula de História, sobre a independência americana. Bom, como sempre quando a gente começa uma nova videoaula, vamos dar uma recapitulada geral. Colônias do Norte e do Sul, formas de colonização diferente. Uma de povoamento, uma de exploração. Eles tinham, principalmente as do Norte, uma certa autonomia em relação à Inglaterra, né? Autonomia política, autonomia econômica. Mas a Inglaterra, tanto porque precisava de mercado consumidor, como precisava recuperar sua receita, que teve grande prejuízo por causa da Guerra dos 7 Anos, começa a endurecer em cima das 13 colônias. E isso causa uma série de conflitos por causa dos impostos que a Inglaterra faz, né? Tem a lei do selo, lei do chá, né? Tem a lei do açúcar. Vamos continuar aqui nas leis consideradas leis intoleráveis. Que leis são essas? O Porto de Boston ficaria fechado até que se pagasse indenização à Companhia das Índias Orientais. Prisão das pessoas suspeitas de violar as determinações metropolitanas para serem julgadas na Inglaterra. Vamos voltar? Porto de Boston ficaria fechado até pagar indenização. O que a gente está falando? Está falando da festa do chá de Boston. Aquela festa, né, onde após a lei, né, qual lei foi essa? A lei do chá, onde a Inglaterra, querendo reerguer a Companhia das Índias Orientais, que era comandada por ela, dá o monopólio da comercialização do chá para a Inglaterra. Os colonos se revoltam, eles vestidos de índio invadem navios que estavam atracados no Porto de Boston, cheios de carregamento de chá, e jogam toda a carga no mar. Como resposta a isso, surgem essas leis intoleráveis. E aí o que eles fazem? De um lado, fala que o Porto de Boston ficaria fechado até que se pagasse indenização. Isso significa, na prática, o que significa um porto fechado? Se é um porto fechado, nada entra, mas nada sai. Se nada sai, como é que você vende? Como é que você ganha dinheiro? Então isso é considerado intolerável. Como é que a gente vai comercializar se o porto fica fechado? Além disso, ele faz a prisão das pessoas suspeitas de violar as determinações. Ou seja, além de punir economicamente com o fechamento do porto, pune também na questão legal, no sentido de quem violar, quem for contra a Inglaterra, vai ser julgada pela Inglaterra por isso. Então, esse conjunto, pensou em leis intoleráveis, quando leis intoleráveis, lembra que foram o quê? Foram as leis que se seguiram à festa do chá de Boston. Que a festa do chá de Boston aconteceu por causa da lei do chá. Você vê que assim, uma coisa é um processo, uma coisa vai levando a outra. E aí começa a se configurar o conflito de forma mais forte. Então os grupos vão se definindo nos seus interesses. Por um lado, nós temos os conservadores, né? São os grandes proprietários do Sul e grandes comerciantes do Norte e do Centro. Eles reivindicavam o fim da tributação excessiva, mas não apoiavam a instalação de um governo independente com a participação das camadas populares. Então, assim, eles são os grandes proprietários. Eles não querem perder dinheiro, né? Eles querem o fim dessa alta tributação. Mas eles são, quando fala conservadores, é porque também eles não estão tão radicais assim, não. Eles não querem romper com a Inglaterra. Eles não querem, muito menos, que as camadas populares participem desse processo. Eles apenas não querem mexer na questão econômica. Mas nós temos os radicais. São pequenos proprietários e trabalhadores livres que defendem a criação de um governo que atendesse às necessidades da maioria da população. Então, nesse caso, eles não estão preocupados apenas
com a questão econômica. Eles querem uma reforma mais ampla na sociedade. Eles querem o quê? Que além dessa autonomia em relação com a Inglaterra, eles tenham também melhoria nas condições de vida, melhorias da qualidade de vida da sua população. Deu para entender? Como a gente fala que o movimento dos Estados Unidos, independência, não foi um movimento hegemônico, assim, um movimento homogêneo, é porque, primeiro, pela diferença entre Norte e Sul. Estamos falando de processos diferenciados. Mas, além disso, nós temos esses dois grupos. Nós temos o grupo, por um lado, daqueles que querem mudanças, mas calma, mudança na questão econômica, não vem me tributar tanto não, mas o resto pode ficar como tá. E temos os radicais, não. A gente não quer nem a questão econômica e ainda queremos mudanças na sociedade, mudanças mais profundas, né? Então é assim que fica configurado. Dois grupos com interesses que têm ponto em comum, mas que em certo momento se distanciam. Início das operações militares. Formados esses dois grupos, depois das leis intoleráveis, ou seja, já configurado que do jeito que estava não dava para ficar, começa a movimentação de, então vai ter que ter guerra, vamos partir para a briga. O comando das operações militares fica a cargo do George Washington, tá? O George Washington, gente, ele era um conservador do Sul. Se lembra dos dois grupos que eu botei? Conservadores e radicais. Então, ele é do grupo dos conservadores do Sul. E aí, vamos pensar um pouquinho, dá um passinho além? Se a diferença principal, eu falei duas, né? Era da questão do Norte e do Sul. E grupo conservadores e radicais, você pensa, se era o do Sul que tinha mais contato com a Inglaterra, que seus produtos eram de exportação, vocês acham que os conservadores eram da onde? Do Sul. Os conservadores, eles não queriam a taxação, mas para eles a relação com a Inglaterra ainda era boa, eles não estavam querendo romper totalmente. Os radicais, eles já estavam na parte das colônias do Norte, aquelas colônias que já tinham mais autonomia, aquelas colônias que se autogovernavam. E a escolha do George Washington, que era um conservador do Sul, ela se explica por quê? Porque ele impõe confiança aos grandes proprietários, temerosos que o conflito colocasse em risco os seus bens. Então tá, então vamos pro conflito, então vamos lutar pela melhoria, mas vamos botar um dos nossos. Alguém que vai impedir que o povão faça a revolução. Alguém que vai impedir que a gente perca os nossos direitos já estabelecidos. Aí tem o Congresso Continental da Flórida, em 1777. Tá? Os representantes de 12 colônias, menos a Geórgia. Estamos falando o tempo inteiro que é o quê? Independência das 13 colônias. Então, as 12, só a Geórgia que não foi, eles reuniram-se em assembleia e declararam um boicote total à Inglaterra. Agora mesmo está se acirrando, estamos mostrando, vamos cortar relações, vamos boicotar a Inglaterra. A Inglaterra mobiliza tropas em direção à colônia rebelada. Então, eles se reúnem no Congresso, resolvem, vamos romper com a Inglaterra, vamos boicotar a Inglaterra. A Inglaterra aceita isso e fala assim, não, tudo bem, pode deixar. Não. A Inglaterra vai e manda tropas. O que é isso? Vocês são minha colônia, para de... O que vocês estão achando que são? Volta pra cá. Aí a Assembleia Continental representava o Congresso que convoca colonos a se armarem. Então, rompemos, boicotamos. Inglaterra não aceitou, mandou tropas. Então eles se reúnem na Assembleia e falam, então tá bom. Se eles estão se armando, se eles estão mandando tropas, o que a gente tem que fazer? Vamos nos armar também. Aí tem o segundo Congresso Continental da Filadélfia. Em 1775, vem a decisão de romper com a Inglaterra. Durante o período de conflito entre os colonos e as tropas inglesas, porém, muitos membros da elite, assustados com a radicalização do movimento, retrocederam e se aliaram aos ingleses. Nesse processo de tomar a decisão de rompimento com a Inglaterra,
os colonos começaram a ficar com medo, falaram assim, não, tá ficando demais, tá radicalizando demais. E aí o que eles decidem? Não, vou sair do movimento. Saíram mesmo, não queremos participar desse movimento mais. A revolta, ela parece condenada ao fracasso quando em 10 de janeiro de 1776, Thomas Paine publicou um pequeno folheto intitulado Bom Senso, no qual argumenta que uma ilha não deveria governar um continente. E aí a população, influenciada pelas palavras de Paine, pressionou os conservadores a se definirem pela independência. Então, vamos entender melhor o que eu estou dizendo? Estou dizendo que quando eles resolvem romper com a Inglaterra e o movimento se radicaliza um pouco mais, os conservadores vão e se retiram. Não, tá demais, não quero participar. E aí, o que acontece? Saindo os conservadores, perde um pouco de força. Então parece que aquela revolta ia ser o quê? Facilmente sufocada. O que mudou o rumo foi esse folheto intitulado Bom Senso, dizendo o seguinte: como que um país com dimensões continentais vai ser governado por uma ilha? Não podemos sucumbir à pressão da Inglaterra. E aí isso vai mexendo na população de uma tal forma, né, vai incitando de tal forma que há uma pressão muito grande para que os conservadores que se retiraram lá atrás, quando o movimento ficou mais radical, voltasse para lutar, voltasse para um movimento de independência. Em junho de 1776, acontece outro congresso continental, né? Nesse congresso é assinado o documento de independência das 13 colônias, escrito por Thomas Jefferson, John Adams e Benjamin Franklin. Esse documento é aprovado no dia 4 de julho de 1776. Então se comemora até hoje o Dia da Independência, 4 de julho de 1776. Só que aí a Inglaterra não aceita essa ruptura. A Inglaterra não está aceitando perder. Ela não aceita a ruptura e envia mais tropas para acabar com a revolução. Isso desencadeia a guerra. Uma guerra contra a Inglaterra pela independência. 5 anos de guerra, tá? 5 anos de guerra em solo americano. Um efeito devastador sobre a economia do novo país. Então a gente tinha um país que estava a se fortalecer enquanto país, enquanto uma unidade. Estava tentando se fortalecer independente da colônia, né? Estava tentando criar politicamente, economicamente, socialmente, se definir, se delinear enquanto país. Só que ele tenta fazer isso com uma guerra dentro do seu solo. Então foram 5 anos com a Inglaterra lutando e os Estados Unidos tentando o quê? Conseguir crescer enquanto país durante uma guerra. Só que aí teve um elemento assim que entrou para ajudar, a França. Tá? A França viu nos acontecimentos na América do Norte uma oportunidade para retaliar a Inglaterra, sua rival histórica. O que aconteceu aqui no meio? Guerra dos 7 anos, lembra? Guerra dos 7 anos foi entre França e Inglaterra. E aí se a Inglaterra está contra os Estados Unidos, sabe aquela história? Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então se os Estados Unidos estão lutando contra a Inglaterra e a Inglaterra é rival histórica, o que a França decide? Então eu vou me juntar aos Estados Unidos. Então entra do lado das 13 colônias nessa guerra de independência contra a Inglaterra. Luta ao lado dos rebeldes, o que gerou uma série de derrotas aos ingleses. Então quando a França entra para ajudar os Estados Unidos, a Inglaterra começa a ter uma série de derrotas. A guerra começa a pender mais para o lado americano, para o lado das 13 colônias. Até que em 1781, a coroa britânica entendeu que era melhor acabar com a guerra e chamou as tropas de volta. O que aconteceu nisso? Em 1783 é assinado o Tratado de Paris. O Tratado de Paris fala da autonomia da nova nação.
Então teve guerra, teve luta, a França entra ao lado dos rebeldes, é vencido, né? Vence um monte de coisas contra a Inglaterra, até que a Inglaterra vê que tá bom, vocês ganharam, vocês venceram, e assina o Tratado de Paris. Gente, preste atenção que a participação da França foi tão importante que o documento que trata da autonomia da nova nação se chama Tratado de Paris, né? Paris que é na França. Então, assim, para você perceber o papel da França também no desenvolvimento da independência americana. Então a gente acaba por aqui essa nossa videoaula. A gente volta até para fazer mais exercícios da continuidade. Até a próxima!